Capítulo 12. Enquanto Miss Linton vagueava pelo parque, sempre em silêncio e quase sempre a chorar, e o irmão se fechava na biblioteca com livros que nunca abria, na vã esperança, julgo eu, de que Catherine se arrependesse da sua conduta e se dispusesse a pedir-lhe desculpa e a procurar uma reconciliação, e Catherine continuava teimosamente a jejuar, convencida talvez de que Edgar morria de saudade sem a sua companhia às refeições e de que apenas o orgulho o impedia de correr arrojar-se aos seus pés, eu continuava na minha lida, convencida de que a granja albergava apenas uma única alma sensata entre as suas paredes e de que essa alma era a que habitava o meu corpo. Não me dava ao trabalho de lastimar a menina, nem de repreender a minha patroa, nem tampouco ligava aos suspiros do meu patrão, que ansiava por ouvir o nome da esposa, já que não podia ouvir a sua voz. Decidi que as coisas deveriam seguir o seu rumo sem a minha interferência. Apesar de o processo se desenrolar com enfadonha lentidão, comecei a ter uma vaga esperança de que tudo se resolveria como eu a princípio imaginara. Ao terceiro dia, Mr. Linton abriu a porta. E, como se lhe acabara a água no jarro e na garrafa, pediu-me que os enchesse de novo e pediu também uma chávena de caldo, pois julgava-se às portas da morte. Pensei que só dizia aquilo para eu ir a correr contar ao marido e, como não acreditei numa só palavra, não disse nada a Edgar, limitando-me a levar-lhe uma chávena de chá e uma torrada. Comeu e bebeu avidamente. Depois, deixou-se cair de novo na almofada, gemendo e contorcendo as mãos. Ai, que vou morrer! Ninguém quer saber de mim. Quem me dera não ter comido isto! Exclamou. Pouco depois, ouvi-a murmurar. Não. Não vou nada morrer. Isso queria ele. Não me ama e não sentiria minha falta. Quer alguma coisa, minha senhora? Perguntei tentando manter-me impassível, apesar do seu aspecto assustador e dos seus modos estranhos e tresloucados. O que faz aquele ser patético? Indagou afastando da cara as madeixas emaranhadas. Caiu em letargia ou já morreu? Nem uma coisa nem outra respondi. Se refere a Mr. Linton, acho que está muito bem, embora as leituras lhe roubem mais tempo do que deviam. Passo tempo enfronhado nos livros já que não tem com quem falar. Eu não teria dito aquilo se conhecesse o seu verdadeiro estado. Mas não conseguia deixar de pensar que parte da sua loucura era mera representação. Enfronhado nos livros. Repetiu, perturbada. E eu às portas da morte. Meu Deus! Tens a certeza de que ele sabe como estou transtornada? Continuou, enquanto contemplava o seu reflexo num espelho pendurado na parede oposta. É esta Catherine Linton? Julgará ele que é só mau gênio meu? Que estou a fingir, talvez? Não lhe podes dizer que corro perigo, Nelly? Se não for tarde demais, assim que souber o que ele sente por mim, escolherei entre morrer de fome, o que apenas será castigo se ele tiver coração, e recuperar-me para sair do país. Estás mesmo a dizer a verdade? Não mintas. Ele é mesmo assim tão indiferente ao que me possa acontecer? Minha senhora, respondi, o patrão desconhece o seu estado e é claro que nem sonha que está a tentar morrer de fome. Achas que não? E não lhe podes dizer que o farei? Continuou. Convence-o. Diz-lhe que tens a certeza de que o farei. Não, Mr. Linton. Esquece-se de que hoje à tarde já comeu alguma coisa, e que, por sinal, lhe soube muito bem, e que amanhã sentirá os seus bons efeitos. Se eu soubesse que isso matava, interrompeu, suicidava-me já. Não preguei olho estas 3 noites. Ah, como sofri! Fui perseguida por fantasmas, Nelly. Começo a pensar que não gostas de mim. É estranho. Julgava que, apesar de todos se odiarem e desprezarem uns aos outros, não conseguiam deixar de gostar de mim. E, em apenas algumas horas, tornaram-se todos meus inimigos.
Isso é que tornaram todos os que aqui moram. Que triste é morrer rodeada pelos seus rostos de gelo. A Isabela, com pavor de entrar neste quarto, pois seria terrível ver Catherine morrer. E o Edgar, solenemente à espera de que tudo acabasse. Depois agradeceria a Deus por ter restituído a paz à sua casa e regressaria para o meio dos seus livros. Não me dirás, em nome de tudo que tem sentimentos, para que se vai ele agarrar aos livros, estando eu a morrer? Catherine não conseguia compreender a resignação filosófica do marido. De tal forma se exaltou que agravou o seu estado de febril loucura e desfez o travesseiro com os dentes. Depois, levantando-se bruscamente, como se a cama estivesse em chamas, pediu-me que abrisse a janela. Estávamos em pleno inverno e o vento soprava forte de nordeste, recusei-me por isso a cumprir a sua ordem. As múltiplas expressões que lhe perpassavam o rosto e as suas mudanças súbitas de personalidade começaram a preocupar-me seriamente. Traziam-me à lembrança sua antiga doença e as recomendações do médico para que não fosse contrariada. Momentos antes estava violenta. Agora, apoiada num dos braços e sem estar lembrada de que eu a contrariara, parecia divertir-se como uma criança a tirar as penas pelos rasgões do travesseiro, alinhando-as no lençol segundo as suas diferentes espécies. A sua mente já não se encontrava ali. Esta é de peru, disse, falando sozinha, e esta de pato selvagem, e esta de pomba. Ah, com que então põem penas de pomba nos travesseiros? Não admira que eu não consiga morrer. Tenho de o atirar para o chão quando me deitar. E aqui está uma de lagópode, e esta reconhecê-la-ia entre mil, é de pavoncino. Que linda ave! Esvoaçando por cima de nós nos brejos, de regresso ao ninho, pois as nuvens já tocavam os montes e pressentia a chuva. Esta pena foi apanhada de uma urze, a ave não foi alvejada. No inverno, encontramos o ninho cheio de esqueletos pequeninos. O Eatif montara uma armadilha por cima dele e os pais não se atreviam a aproximar-se. Obriguei-o a prometer que, depois daquilo, nunca mais atiraria sobre um pavoncino e ele obedeceu-me. Olha! Cá estão mais! Ele atirou sobre os meus pavoncinos, Nelly? Alguma delas está vermelha? Ora, deixa ver. Pare com essa criancice! Interrompi, tirando-lhe o travesseiro das mãos e voltando os rasgões para o colchão, pois ela estava a tirar as penas às mancheias. Deite-se e tente dormir, que está a delirar. Que grande confusão! As penas voam como flocos de neve. Apanhei algumas aqui e ali. Nelly, agora estou a ver-te muito velhinha, de cabelos brancos e toda curvada, continuou, como se estivesse a sonhar. Esta cama é a Gruta das Fadas, por baixo de Penistone Crag, e tu estás a juntar setas para matares os nossos vitelinhos, fingindo, enquanto estou por perto, que são apenas flocos de lã. É no que te vais tornar daqui a 50 anos. Sei que agora não és assim. Enganas-te. Não estou a delirar, caso contrário acreditaria que eras mesmo a bruxa mirrada e que eu estava por baixo de Penistone Crag. Estou certa de que já é noite, e de que há 2 velas acesas em cima da mesa que fazem brilhar como azeviche o armário negro. Que armário negro? Perguntei. Está a sonhar. Está encostado à parede, como sempre, respondeu. Tem um aspecto estranho e vejo lá uma cara. Não há armário nenhum no quarto, nem nunca houve. Disse eu, voltando para o meu lugar e levantando as cortinas da cama para poder vigiar. Não vês aquela cara? Perguntou, olhando fixamente para o espelho. Por mais que eu tentasse, não conseguia convencê-la de que era sua própria cara que ela estava a ver, e acabei por cobrir o espelho com um chale. Continua ali escondida. Prosseguiu inquieta. Mexeu-se. Quem será? Espero que não saia dali quando te fores embora. Oh! Nelly, o quarto está assombrado.
Tenho medo de ficar sozinha. Peguei-lhe na mão e tentei acalmá-la, pois uma série de estremecimentos sacudiram-lhe o corpo e os seus olhos não paravam de fitar o espelho. Não está lá ninguém. Insisti. Era a sua imagem refletida, Mr. Slinton. Já lhe disse. Era minha imagem, murmurou, e o relógio bate às 12 badaladas. Então, é verdade. É assustador. Os seus dedos arrepanharam o lençol e cobriu os olhos com ele. Tentei sair sem fazer barulho para ir chamar Mr. Linton, mas um grito lancinante obrigou-me a voltar para trás. O Shiley caíra do espelho. Então, que se passa? Exclamei. Que medricas! Veja se percebe que isso é um espelho e que o que vê é o seu reflexo. E quem lá está a seu lado sou eu. Trêmula e assustada, abraçou-se a mim com força, e o terror foi se dissipando a pouco e a palidez deu lugar a um rubor de vergonha. Meu Deus! Pensei que estava em casa, suspirou. Pensei que estava deitada no meu quarto, no alto dos vendavais. Como estou fraca, o meu cérebro ficou confuso e gritei inconscientemente. Não digas nada, mas não me deixes. Tenho medo de dormir por causa dos pesadelos. Um bom sono só lhe faria bem, minha senhora, respondi, e espero que depois de todo este sofrimento não mais deseje morrer de fome. Oh, se eu, pelo menos, estivesse na minha cama na minha antiga casa! Continuou amargamente, contorcendo as mãos. Com o vento a uivar por entre os abetos, rente à janela. Deixa-me senti-lo, vem direitinho do brejo, deixa-me respirá-lo. Entreabri a janela por momentos a fim de a acalmar. Uma rajada fria invadiu o quarto. Voltei a fechar a janela e regressei ao meu lugar. Agora estava sossegada, com o rosto banhado em lágrimas. O cansaço físico havia dominado a mente. A nossa impetuosa Catherine não passava agora de uma criança piegas. Há quanto tempo me fechei aqui? Perguntou, com uma energia repentina. Foi no domingo, ao fim da tarde, respondi, e hoje é quinta-feira, ou melhor, sexta de madrugada. Como? Da mesma semana? Exclamou. Só passou tão pouco tempo? O suficiente para quem vive apenas de água fria e mau humor, observei. Bom, a mim pareceu um número de horas infinito, resmungou. Em dúvida deve ter passado mais tempo. Lembro-me de estar na sala de visitas depois da discussão e de o Edgar me ter provocado cruelmente e eu ter fugido desesperada para este quarto. Assim que tranquei a porta, uma escuridão total envolveu-me e caí no chão. Não conseguiria explicar a Edgar que me sentia desfalecer, ou a enlouquecer, se ele persistisse em me arreliar. Não conseguia controlar o que dizia nem o que pensava e ele talvez não se tenha percebido da minha agonia. Tive apenas o bom senso de fugir dele e da sua voz. Quando recuperei a consciência era já madrugada. Nelly, vou contar-te o que pensei, e o que me ocorreu e me obcecou, ao ponto de temer pela minha sanidade mental. Enquanto estava ali deitada com a cabeça encostada à perna da mesa, e os meus olhos discerniam com dificuldade o vão escuro da janela, pensei que estava em minha casa, fechada na minha cama de painéis de madeira de carvalho, e doía-me o coração por alguma razão que não conseguia descortinar. Refleti e afligi-me na tentativa de arranjar uma explicação para a angústia que eu sentia. O que é mais estranho ainda, os últimos 7 anos da minha vida varreram-se-me da memória. Não me lembrava absolutamente de nada. Era de novo criança. O meu pai acabará de falecer e a minha dor advinha do fato de o Indut ter ordenado que eu e o Eatif nos separássemos. Via-me só pela primeira vez, e despertando de um sono sobressaltado após uma noite de choro, estendi a mão para desviar os cortinados da cama e toquei na mesa de cabeceira. Arrastei a mão pelo tapete, então, a minha memória regressou. O meu último sofrimento transformou-se num acesso de desespero. Não sei explicar por que razão me senti tão infeliz.
Deve ter sido um acesso momentâneo de loucura, uma vez que não há razão que o justifique. Imaginei que tinha sido arrancada do alto aos 12 anos, de tudo que me era querido naquela altura, como Eatif, para me converter em Mrs. Linton, a senhora da Granja dos Tordos, esposa de um estranho, exilada e proscrita desde então do que for o meu mundo. Podes imaginar o abismo em que me afundei. Abana a cabeça se quiseres, Nelly, mas tu contribuíste para me pores neste estado. Devias ter falado com o Edgar, isso é que devias, para o obrigares a deixar-me em paz. Oh, estou a arder em febre. Quem me dera estar ao ar livre. Quem me dera ser de novo aquela criança meio selvagem, audaciosa e livre, e rir-me das ofensas em vez de me preocupar com elas. Por que estou tão mudada? Por que ferve o meu sangue com tanta facilidade a umas míseras palavras? Estou certa de que voltaria a ser eu própria outra vez entre as urzes daqueles montes. Abre a janela, escancara-a. Depressa, por que não te mexes? Por que não a quero ver morrer de frio? Respondi. Não queres é dar-me hipóteses de viver, isso sim. Disse ela obstinada. Contudo, ainda não estou incapaz de me mexer. Eu mesma a abrirei. Escorregando da cama, antes que a pudesse impedir, atravessou o quarto a cambalear, abriu a janela e debruçou-se, sem querer saber do vento gélido que lhe cortava o colo, afiado como uma lâmina. Implorei-lhe que voltasse para a cama e, como a minha tentativa não surtisse efeito, tentei obrigá-la. Mais depressa descobri que, com o delírio, a sua força era muito superior à minha, o delírio apoderara-se dela. As suas ações e desvarios não me deixavam sobre isso qualquer dúvida. Não havia luar e tudo estava imerso em escuridão. Não se via luz em qualquer casa, nem perto, nem longe, todas as luzes haviam sido apagadas há muito e as do alto dos vendavais não eram visíveis. Contudo, Mr. Linton assegurava que as conseguia ver brilhar. Olha! Disse ela ansiosa. Lá está o meu quarto e as árvores em frente a balouçar, e a outra vela é do sótão do Joseph. O Joseph deita-se sempre muito tarde. Está à minha espera para ir fechar a cancela. Pois vai ter muito que esperar. A caminhada é longa e é preciso atravessar o cemitério de Jim Merton. Muitas vezes provocamos os fantasmas e nos desafiamos mutuamente a andar a evocar os mortos por entre as sepulturas. Mas tu, Eatif, se te desafiar agora, ainda terás coragem de fazer? Se tiveres, ficarei contigo. Não quero jazer ali sozinha. Podem enterrar-me a 7 palmos de fundura e fazer desabar a igreja sobre mim, mas não descansarei enquanto não estivermos juntos. Jamais! Fez uma pausa e prosseguiu, com um sorriso estranho. Está a ponderar a questão. Preferia que fosse eu a ir ter com ele. Pois então procura um caminho. Mas não pelo meio do cemitério. Oh, como és lento! Alegra-te! Afinal, tu sempre me seguiste. Apercebendo-me de que era impossível argumentar contra a sua insanidade, procurei uma maneira de lhe pôr um agasalho pelos ombros sem alargar, pois não me atrevia a deixá-la sozinha à janela. Nesse instante, para meu grande pesar, ouvi rodar a maçaneta da porta e Mr. Linton entrou. Só agora saíra da biblioteca e, ao passar no corredor, escutara as nossas vozes e fora atraído pela curiosidade, ou pelo medo, de saber o que poderia estar a acontecer àquelas horas. Oh, meu senhor! Gritei eu, antecipando-me à exclamação que ele soltaria ao deparar com aquele espetáculo e ao sentir a atmosfera gélida do quarto. A pobre senhora está muito mal e faz o que quer de mim. Não a consigo controlar. Peço-lhe que a convença a voltar para a cama. Ponha de lado a sua raiva, pois é difícil fazê-la desistir do que se lhe mete na cabeça. A Catherine está doente? Disse ele, correndo para nós. Ellen, fecha a janela. Catherine, por quê?
calou-se. O rosto desfigurado de Mr. Linton prostrou-o sem fala. Consegui apenas olhar para mim, com um esgar de horror e surpresa. Está há dias nesta consumição, prossegui, sem comer quase nada e sem se queixar. Só esta noite abriu a porta e, por isso, não pudemos informá-lo mais cedo do seu estado, uma vez que nós também não o conhecíamos. Mas não é nada de grave. Avaliando bem a estupidez das minhas afirmações, Mr. Linton franziu as sobrancelhas, mostrando desagrado. Com que então não é nada de grave, Ellen Dean? Ripostou. Hás de explicar-me por que não me avisaste do seu estado. Abraçou a esposa e olhou-a com ansiedade. A princípio, ela parecia não o reconhecer, ele era invisível para o seu olhar abstrato. Contudo, o delírio tinha intermitências. Gradualmente, desviando os olhos da escuridão, centrou a atenção em Edgar e descobriu quem a abraçava. Ah, afinal, sempre vieste, Edgar Linton. Disse ela com animosidade, és daquelas coisas que, quando se querem nunca aparecem, quando não se querem. Presumo que agora vamos ter choradeira. Vejo que sim. Mas nem isso me pode afastar da minha exígua morada lá adiante. O meu lugar de repouso, para onde partirei antes de a primavera acabar. Lá está ele, mas não será entre os Linton, sob a abóbada da capela, será ao ar livre, debaixo de uma lápide. Depois, podes escolher o que preferires, ficares com eles ou comigo. Que fizeste, Catherine? Começou Edgar. Então, eu já não significo nada para ti? Amas aquele malvado do Helf. Cala-te! Bradou Mr. Linton. Cala-te imediatamente! Se pronuncias esse nome, acabo já com tudo. Atiro-me desta janela. O meu corpo pode pertencer-te, mas a minha alma estará no cimo daqueles montes antes que voltes a tocar-me. Já não te desejo, Edgar. Volta para os teus livros. Alegra-me que tenhas essa consolação, pois tudo o que de mim possuías desapareceu para todo sempre. Está a delirar, meu senhor, intervim. Só tem dito disparates. Mas, se descansar e receber os cuidados necessários, depressa se curará. Daqui em diante não a devemos irritar. Dispenso os teus conselhos, respondeu Mr. Linton. Conhecias o temperamento da tua senhora e incitaste-me a contrariá-la. E não me avisaste de como ela tem passado estes 3 dias. Foi uma desumanidade. Nem meses de doença conseguiriam provocar uma mudança destas. Comecei a defender-me, pois achava errado ser censurada por causa de mais um capricho maldoso. Eu já sabia que o comportamento de Mr. Linton era obstinado e arrogante, mas o que eu não sabia é que o senhor desejava alimentar o seu gênio feroz. Não sabia que, para agradar a senhora, deveria fechar os olhos ao que Mr. Atif fez. Procedi como uma criada de confiança ao avisá-lo, e levei a paga de uma criada de confiança. Pois bem, aprendi que, para a próxima, deverei ter mais cuidado. Para a próxima, descubra o senhor sozinho o que se passa. Da próxima vez que me vieres com histórias, Ellen Dean, estás despedida, respondeu. Então, o senhor prefere ficar na ignorância, Mr. Linton. Disse eu. Eatif tem a sua permissão para cortejar a menina, e vir cá sempre que o senhor não estiver, para envenenar a sua relação com a senhora? Catherine, apesar de muito confusa, escutava nossa conversa. Ah! Então Anneli traiu-me! Exclamou. É Anneli o meu inimigo misterioso. Sua bruxa! Afinal, sempre é verdade que procuravas flechas para nos ferires. Larga-me, que eu faço-a arrepender-se. Há de pagar-me. Nos seus olhos acendeu-se uma fúria flamejante e começou a debater-se desesperadamente para se livrar dos braços de Mr. Linton. Achei melhor não me demorar ali mais tempo, e,
Resolvida a procurar ajuda médica por minha conta e risco, saí do quarto. Ao atravessar o quintal, a caminho da estrada, passei num sítio onde havia uma argola de amarrar cavalos e vi algo branco a baloiçar descompassadamente, impelido por outra coisa que não o vento. Apesar de estar com pressa, parei para ver o que era, não fosse eu, depois, ficar com a impressão de que se tratava de alguma alma do outro mundo. Foi com grande surpresa e perplexidade que descobri, mais pelo tato do que pela visão, a cadelinha perdigueira da menina Isabela, a Fanny, enforcada com um lenço e quase sufocada. Soltei o animal o mais depressa que pude e deixei-o no quintal. Eu tinha visto a cadelinha seguir a dona para o quarto e admirei-me por ir encontrá-la ali. Não fazia ideia de quem poderia ter cometido uma malvadez daquelas. Enquanto desapertava o nó da argola, pareceu-me ouvir ao longe o galope de cavalos, mas eu tinha já tanto em que pensar que não lhe dei muita importância. Na verdade, porém, era estranho ouvir cavalos naquele sítio às 2 da madrugada. Por sorte, o Dr. Kenneth preparava-se para sair de casa a fim de ir ver um doente quando eu subi a rua. Contei-lhe o que se passava com Catherine e ele veio comigo imediatamente. Era um homem simples e rude, e, portanto, não teve qualquer escrúpulo em me dizer que tinha fortes dúvidas de que Catherine escapasse a este segundo ataque, a menos que seguisse as suas instruções melhor do que fizera até então. Nelly Dean, começou ele, estou certo de que alguma coisa provocou esta recaída. O que foi que se passou na granja? Correm certos boatos. Uma rapariga forte como Catherine não adoece sem mais nem menos. Apenas algo de muito grave lhe provocaria essa febre. Como é que principiou? Mr. Edgar lhe dirá, respondi. O senhor doutor está a par do gênio violento do Zearsha, e Mr. Slinton excede-os a todos. Posso adiantar-lhe apenas que tudo começou com uma discussão. Foi durante um acesso de cólera que ela teve uma espécie de desmaio. Pelo menos, é o que ela diz, porque no auge da discussão, trancou-se no quarto. Depois, recusou-se a comer e agora tem delírios e vive meio a dormir. Conhece as pessoas, mas tem a mente cheia de pensamentos estranhos e ilusórios. Mr. Linton deve estar preocupadíssimo, exclamou o médico interrogativamente. Preocupadíssimo? Se lhe acontece pior, ele não vai resistir. Respondi. Não o alarme mais do que o necessário. Bom, eu disse-lhe para ter cuidado, observou. Agora tem de arcar com as consequências por não me ter levado a sério. Ele ultimamente não se tem encontrado com Mr. Yatif? Mr. Yatif visita a granja frequentemente, mas por ser amigo de infância da senhora e não porque Mr. Linton preze a sua companhia. E, agora, essas visitas terminaram, pois Mr. Yatif manifestou umas certas pretensões a respeito de Miss Linton, e julgo que não voltará à granja. E a menina mostrou interesse nele? Foi a pergunta seguinte. Ela não me faz confidências, respondi, relutante em prosseguir a conversa. Sim, de fato ela é reservada, e meneou a cabeça, aquiescente. Guarda para si as suas opiniões. Mas é uma tontinha. Sei de fonte segura que a noite passada, e que linda noite esteve, ela e Mr. Yatif andaram a passear os dois na plantação por trás da vossa casa por mais de 2 horas. E que ele tentou convencê-la a não voltar a casa e a fugir com ele a cavalo. Disseram-me também que ela apenas o conseguiu dissuadir dando a sua palavra de honra de que estaria preparada no próximo encontro. Para quando estava marcado esse encontro, não conseguiram ouvir, mas avisa Mr. Linton para que tenha cuidado. Estas notícias só me vieram apoquentar ainda mais. Passei à frente do Dr. Kenneth e desatei a correr durante quase todo o caminho de regresso. A cadelinha continuava a ladrar no jardim. Abri o portão, mas, em vez de ir para casa, começou a andar de cá para lá, farejando a relva. Teria fugido para a estrada se eu não a agarrasse e a levasse comigo. Quando subi ao quarto de Miss Isabela,
as minhas suspeitas confirmaram-se. O quarto estava vazio. Se eu tivesse chegado umas horas mais cedo e lhe tivesse falado da doença de Catherine, isso tê-la-ia impedido de dar aquele passo insensato. Que poderia fazer eu agora? Tinha ainda uma vaga esperança de os alcançarmos, se aguíssemos sem demora. Contudo, não podia ir no seu encalço e não me atrevia a acordar a criadagem e pôr a casa em polvorosa. Também não podia contar o sucedido a Mr. Edgar, pois já tinha problemas de sobra e o seu coração não ia aguentar esta nova aflição. A única coisa a fazer era ficar calada e deixar que as coisas seguissem o seu rumo. Quando o Dr. Kenneth chegou, fui anunciá-lo, ainda com as roupas em desalinho. Catherine dormia um sono perturbado. Mr. Linton havia conseguido acalmar o seu acesso de loucura e debruçava-se agora sobre o travesseiro, observando todas as suas mudanças e expressões de dor. Ao examiná-la, o médico mostrou-se bastante seguro de que melhoraria, se houvesse à sua volta tranquilidade absoluta. Confidenciou-me que o perigo real que a ameaçava não era a morte, mas sim uma alienação permanente do cérebro. Nem eu, nem Mr. Linton pregamos olho toda a noite. De fato, nem chegamos a ir para a cama, e todos os criados se levantaram muito antes da hora habitual. Andavam pela casa em bicos de pés e falavam uns com os outros em segredo, enquanto cumpriam as suas obrigações. Todos estavam a pé, exceto Miss Isabella, cujo sono profundo começou a provocar comentários. O irmão perguntou-me se ela já se havia levantado, parecendo inquieto com a sua ausência e magoado por ela mostrar tão pouco interesse pela cunhada. Eu tremia só de pensar que ele podia mandar-me acordá-la. Mas foi-me poupado o sofrimento de ser eu a anunciar que ela fugira. Uma das criadas, uma moça irrefletida, que fora bem cedo a Gimmerton a um recado, subiu as escadas ofegante e precipitou-se para o quarto a chorar. Meu Deus, meu Deus! Que mais poderá acontecer? Meu senhor, a menina. Pouco barulho. Atalhei eu, irritada com tanto espalhafato. Fala mais baixo, Mary. Que se passa? Perguntou Mr. Linton. Que aconteceu à menina? Fugiu. Fugiu com o tal Eatif. Disse ofegante. Não pode ser! Exclamou Mr. Linton, levantando-se perturbado. Não pode ser! Onde foste buscar tal ideia? Ellen Dean, vai procurá-la. É impossível! Não pode ser! Enquanto falava, foi com a criada até a porta e perguntou-lhe outra vez de onde havia ela tirado aquela ideia. Encontrei na estrada um rapaz que entrega aqui o leite, gaguejou, e que me perguntou se nós não estávamos preocupados aqui na granja. Pensei que se referisse à doença da senhora e, por isso, disse-lhe que sim. E, depois, ele perguntou-me se foi alguém atrás deles. Fiquei espantada. O rapaz viu logo que eu não sabia do que ele estava a falar e contou-me então que vira um cavalheiro e uma senhora no ferreiro arranjar a ferradura de um cavalo, a 2 milhas de Gimmerton, pouco depois da meia-noite. A filha do ferreiro levantou-se para ver quem era e reconheceu-os imediatamente. Garantiu que era Mr. Eatif. Ninguém o podia confundir. De mais a mais, tendo metido na mão do pai dela uma libra como pagamento. A senhora trazia um manto pela cabeça, mas o manto caiu quando ela estava a beber água, deixando-lhe a cara a descoberto. Eatif agarrou nas 2 rédeas e partiram o mais rápido que a estrada pedregosa permitia. Naquela altura a rapariga não disse nada ao pai, mas esta manhã contou a toda a gente. Corri a ir espreitar ao quarto de Isabella, apenas por descargo de consciência, e, quando regressei, confirmei as declarações da criada. Mr. Linton sentara-se de novo na cama. Ergueu os olhos quando entrei e adivinhou a verdade na lividez do meu rosto. Tornou a baixar os olhos, sem proferir palavra. Devo tomar alguma providência para o interceptar e trazer a menina de volta? Perguntei.
Que podemos nós fazer? Ela foi de sua livre vontade. Estava no seu direito. Não falemos mais no assunto, pois de hoje em diante ela só é minha irmã de nome. Não fui eu que a reneguei, foi ela que me renegou a mim. Foi tudo o que disse acerca deste assunto. Não voltou a fazer qualquer pergunta, nem a mencionar o nome da menina, exceto quando me ordenou que enviasse todos os seus pertences para a nova morada, logo que se soubesse onde era.